Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2021. Esta é a série Ensinos de Jesus e hoje é a nossa lição de número 20, cujo tema é Jesus e o testemunho cristão. Hoje nós vamos abordar um tema bastante relevante, bastante importante, que fala a respeito do nosso testemunho, perante a igreja, perante a nossa família, perante o mundo. É um tema relevante que nós devemos buscar de Deus esse aprendizado. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos e curve a cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós viemos à Tua presença em oração, confessamos os nossos pecados a Ti, pedimos perdão pelos nossos erros e falhas e pecados, e pedimos ao Teu Espírito Santo, meu Deus, que nos conduza por essa aula de número 20 que nós vamos ter agora da nossa EBD, cujo tema é Jesus e o testemunho cristão. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Texto base: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a explicar o sentido figurado de sal da terra e luz do mundo, reconhecer que, como crente, como cristãos, temos o dever de salgar para preservar a sua família, seus amigos e todos que estejam sob sua influência. E 3, destacar a importância do testemunho do cristão através das boas obras. A verdade prática dessa lição: o cristão, como sal da terra, como luz do mundo, tem o dever de demonstrar em todo lugar para todos que tem uma nova vida, um novo proceder, como salvo em Cristo Jesus. Então, queridos, de início, nós já temos essa noção de que, uma vez salvos em Cristo Jesus, uma vez cristãos, marcados com o selo do Espírito Santo de Deus, como salvos, nós devemos assumir a nossa postura de testemunhos de Jesus nessa terra. Testemunhas do Senhor Jesus, do reino de Deus. Devemos demonstrar através da nossa vida para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, que houve em nós uma transformação. Que quando Cristo entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudar totalmente. Jesus não faz um remendo na sua vida. Jesus se transforma. Você nasce de novo. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É o que diz a palavra do Senhor e é justamente essa vida nova que nós devemos viver. Amém? Em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado com temas bíblicos relevantes a respeito deste assunto. E a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 e depois o versículo 20. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque eu vos digo, versículo 20, porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus é claro, quando ele diz que nós somos sal da terra. O que é? O que dá o sabor. É o que realmente faz a diferença. Nós somos o sal da terra, por quê? Porque nós salgamos, porque nós damos o sabor. E ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, queridos, o mundo está de olho na igreja. O mundo está de olho em você, em mim, em nós. Porque o mundo busca a salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. A salvação está, portanto, não é, em Jesus Cristo, e quem anuncia Jesus é a igreja. Amém? Glória a Deus. Tópico 1. Vós sois o sal da terra, propriedade do sal. Na química, o sal é chamado de cloreto de sódio. Essa substância tem propriedades importantes. Por isso, Jesus a usou para tipificar o papel daqueles que são seus discípulos. Então, essa substância tem propriedades importantes. E a igreja de Jesus Cristo tem propriedades importantes. É a igreja de Jesus que deve fazer a diferença. Se o mundo está direcionando para um lado, a igreja de Jesus deve mostrar que é por outro. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve demonstrar que é pelo amor, que é pelo respeito, não é? Que é pela submissão a Deus, é que nós encontramos a solução dos nossos problemas. O sal preserva. Desde tempos imemoriais, o sal tem sido usado pelos povos como substância conservante, que preserva as características dos alimentos. O cristão, como sal espiritual, tem a capacidade de preservar o ambiente sob sua influência. Esse mundo ainda existe porque, apesar da sua degeneração, a igreja formada pelos crentes está preservando o que resta de saúde moral e espiritual no mundo. Quando a igreja for tirada da terra, a podridão tomará conta dos povos, sem Deus, levando-os à decomposição final que os levará ao inferno. O cristão tem o dever de salgar para preservar a sua família, amigos, crentes ou não, e todos os que estejam de uma forma ou de outra sob a sua influência. Então essa é uma das missões. Preservar a família, preservar os bons costumes, preservar o respeito, preservar a sujeição a Deus, preservar um bom ambiente, um ambiente saudável. Essa é uma das missões da igreja e dos cristãos. B. O sal dá sabor. Uma comida sem sal nunca é vista como saborosa. Normalmente ela é indicada para pessoas que estão com problemas de saúde, para quem é contraindicado no uso do sal. A Bíblia registra a importância do sal como um alimento que dá sabor, ou comerciar sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo, está escrito em Jó capítulo 6. Da mesma forma, o crente em Jesus tem a propriedade de dar sabor espiritual ao ambiente em que ele vive e à vida dos que lhe cercam. Há pessoas que se sentem felizes em conviver com cristãos fiéis, sentindo o efeito benéfico do contato com eles. E isso glorifica o nome do Senhor. É necessário ter sal na vida, ou seja, um viver cheio de alegria, de poder, de entusiasmo, cheio do Espírito Santo. Jesus reconhecia o valor do sal quando ele afirmou: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Está em Marcos capítulo 9. Em seu ensino ele disse: se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Está lá no versículo 13. Isso quer dizer que, se o cristão deixar de dar o seu testemunho, a sua vida perde o sentido. Ele torna-se inútil e passa a ser pisado pelos pecadores. Essa é a vida do cristão, irmãos. Nós devemos ter o papel de sal,
o papel daquele que dá sabor, que faz a diferença, o papel de uma pessoa que está ali pronto a ajudar numa eventual necessidade. Uma pessoa que poderá dar um conselho quando uma outra pessoa que não tem a Cristo estiver desorientada. Uma pessoa que está ali pronto para fazer uma oração quando uma pessoa que não tem a Cristo estiver necessitando disso. Orar por um doente, orar por um enfermo, orar por uma pessoa que está perturbada, orar por uma pessoa que não tem a direção do Espírito Santo de Deus e trazê-la para a luz, fazer a diferença, salgar, não é? Aquela vida que está insípida. Agora ele faz um alerta. Se o sal que somos nós, for insípido, nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se nós não fizermos a nossa missão enquanto igreja, para que nós vamos servir? Vamos ser jogados fora, ser pisados pelos pecadores. Por quê? Porque não desempenhamos o nosso papel nesse mundo, não é? O papel da igreja, que é fundamental nesse mundo. 2. Sal na medida. Uma das características do sal é a sua humildade. Ele preserva e dá sabor sem aparecer. Assim é o cristão fiel. Ele é humilde, não faz questão de aparecer. Quando o sal aparece pelo excesso, ninguém suporta. O cristão, como o sal, prega mais com a vida do que com as palavras. João Batista foi um exemplo. Falando sobre Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O cristão, quando tem sal demais, torna-se insuportável. E isso acontece quando ele se torna fanático. Em lugar de passar para os outros o sabor da vida cristã, ele acaba afugentando a pessoa com os seus excessos. Então você vê, irmão, que tudo tem que ser de uma forma dosada e de uma forma adequada. Nesse exemplo que a lição nos dá, ele mostra que realmente o sal, quando ele é de menos, faz com que a comida fique insossa, não é? E quando ele é demais, ninguém suporta. Então, enquanto igreja, nós devemos buscar, não é, ser um sal na medida certa na vida das pessoas. No momento exato, você estar ali para amparar, para orar, para orientar, para aconselhar, para dirigir aquela pessoa aos pés de Cristo. E não aquela pessoa pedante que fica insistindo com a outra: olha, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não é assim que se ganha uma alma para Cristo, mas sendo sal na medida certa. Amém? Glória a Deus. Tópico 2. Vós sois a luz do mundo. Fazendo uso de metáforas, Jesus afirmou que os discípulos são a luz do mundo. Diferentemente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem valor quando ela é percebida e quando aparece. Testemunho elevado. Comparando os seus seguidores com a luz do mundo, Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De fato, as cidades sobre os montes, quando chega a noite, refletem as luzes de suas casas e de suas ruas. Como luz, o cristão está edificado sobre Cristo em posição elevada. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O salmista reconhecia essa posição quando ele disse: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isso está em Salmos capítulo 61, verso 2. Então, um testemunho elevado. Você é luz, querido. Quando a pessoa está na escuridão, ela está olhando para você que é luz. Quando a pessoa está lá na escuridão, ela busca olhar para a igreja. A igreja, ela é um lumiar no mundo. É justamente para onde a pessoa, quando está desorientada, ela olha. Você pode observar, uma pessoa, às vezes, pode tratar um cristão com desprezo, pode tratar com menosprezo, não é? Pode tratar até com falta de respeito. Mas quando essa mesma pessoa estiver atravessando por problemas em sua vida pessoal, ela vai se lembrar desse cristão. E ela vai atrás dele para pedir oração, para pedir orientação. Sabe por quê? Porque
a igreja de Cristo Jesus reflete a luz do Senhor. E a pessoa, quando ela está perdida em trevas, ela busca algum ponto de luz para ela se orientar. E esse ponto de luz é a igreja. Esse ponto de luz é a sua vida. Portanto, nós devemos realmente ter a nossa vida reta, né, para que nós possamos orientar a pessoa que estiver na escuridão. Amém? 2. Cristãos no velador. Jesus disse que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Velador é um suporte de madeira sobre o qual se coloca um candeeiro ou uma vela em um lugar elevado na casa, de forma que a luz que ali estiver ilumine a todos que estiverem em seu redor. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Infelizmente, há pessoas nas igrejas que se colocam debaixo do alqueire do comodismo, da indiferença e da falta de fé e de ação, e apagam-se por lhes faltar o oxigênio da presença de Deus. Então, o cristão, sendo ele a luz do mundo, não é? Refletindo ele em sua vida pessoal a luz de Cristo, ele deve ser colocado num velador. Para quê? Justamente para que a pessoa que estiver atravessando por momentos difíceis em sua vida pessoal possa encontrar a luz de Cristo através da sua vida. Então, nós devemos refletir essa luz. Nós devemos ser esse diferencial. Nós, como igreja de Cristo Jesus, deveremos ser esse farol que ilumina aqueles que estão perdidos na escuridão. Amém? 3. O testemunho que resplandece. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz o texto. O crente em Jesus não tem luz própria. Ele não é a estrela com luz própria. Ele pode ser comparado a um planeta que é um astro iluminado por uma estrela em torno da qual ele gravita. Na verdade, nós somos iluminados por Jesus. Ele sim é a estrela da alva, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Nele e em torno dele, nós vivemos e recebemos a sua luz. Então, nós não somos, não é? Nós não temos luz por nós mesmos, não é? Porque, assim como aqueles que estão perdidos na escuridão, hoje, não é? Um dia nós também estávamos, mas fomos iluminados pela verdade que está em Cristo Jesus e fomos salvos através da nossa fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então nós acreditamos, nós demonstramos fé no sacrifício de Jesus e através desse sacrifício, através dessa fé, nós fomos salvos em Cristo Jesus. E hoje nós devemos buscar refletir essa luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Aleluia. 4. Para que vejam as vossas boas obras. O cristão, como luz, dá o seu testemunho através das boas obras de salvo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Muitos têm ganhado almas para Jesus na evangelização porque praticam um testemunho eloquente em todos os lugares. Sabemos de servos e servas de Deus que no seu lar ganharam toda a sua família por causa das suas atitudes cristãs. Outros que no trabalho ganharam seus colegas por causa do comportamento cristão. Com isso, eles glorificam a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que vejam as vossas boas obras, nossas boas obras devem ser vistas pelo mundo, não é? Nosso comportamento, nossa vida exemplar, nossa vida de fé, nossa vida de oração, nossa vida de entrega, nossa vida de comunhão, nossa vida de sujeição à vontade de Deus. Essa deve ser vista pelo mundo, para que o mundo, vendo as nossas boas obras, passem também a desejar esse Deus a quem nós servimos, para que as suas vidas também sejam iluminadas. Então, com isso, nós estamos glorificando a Deus. Não adianta, queridos, nós ficarmos dentro da igreja dizendo aleluia e glória a Deus, se nós não tivermos boas obras.
Não adianta nós dizermos glória a Deus e aleluia se, através das nossas boas obras, através do nosso padrão de vida, através da nossa vida dedicada a Cristo Jesus, as outras pessoas não possam ser alcançadas. Então é através de nós, através das nossas boas obras, através do nosso comportamento, do nosso ritmo de vida, é que as outras pessoas, vendo isto, também possam ser alcançadas e transformadas. Amém? Glória a Deus. Conclusão. O testemunho cristão, segundo os ensinos de Jesus, deve ser de tal modo elevado que os homens possam ver as boas obras do crente e glorifiquem a Deus por causa delas. Amém? Então, o nosso testemunho não deve ser apenas e tão somente de boca, não é? Mas, segundo os ensinos de Jesus, ela deve ser tão elevada, de um modo tão elevado, não é? Que os homens possam ver as nossas obras, as obras do cristão, e glorificar a Deus por causa delas. Então, é como nós dissemos, não adianta você estar dentro das igrejas dizendo aleluia e glória a Deus e a sua vida pessoal não glorificar ao Senhor. É com a nossa vida pessoal que nós vamos louvar a Deus, que nós vamos dar o testemunho, porque nós fomos chamados para testemunhar e para testificar de Cristo Jesus para esse mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Logo em seguida, aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito desse tema relevante que nos traz a lição de número 20, Jesus e o testemunho cristão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aí aonde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos buscar a face do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, por esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aula de número 20, cujo tema é Jesus e o testemunho cristão. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que, sempre conduzidos pelo Teu Espírito Santo, nós possamos ser testemunhas vivas, não é? Para aqueles que estão fora, Pai. Que nós possamos ser testemunhas vivas para aqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos, dá-nos a tua orientação sempre, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, e que nós possamos testemunhar e testificar com as nossas obras para com aqueles que estão de fora, para que eles possam ser alcançados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Aí aonde você estiver, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e te envio para que você viva como luz do mundo e sal da terra, sendo testemunha e testificando da graça de Deus que vem por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Bendito seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.